Você consegue sentir esse cheiro? Aquela mistura de alho fritando na gordura de porco e aquele aroma doce de abacaxi em calda que incendiava a casa inteira. Se você viveu os natais dos anos 70 e 80, sua boca provavelmente encheu d'água agora. Hoje em dia, um peru da Sadia custa meio salário mínimo. Porém, para quem faz questão de tê-lo na mesa, dá para rachar o valor entre os parentes, dá para parcelar em 200 vezes, e tem até quem compre no crediário. Porém, nos anos 80, numa época onde a inflação comia o salário do trabalhador no café da manhã, mal havia dinheiro para sobreviver, quanto mais para comprar peru. Então a dona de casa brasileira tinha que fazer mágica. Ela não tinha o dinheiro, mas tinha força de vontade e criatividade para não deixar a mesa de Natal vazia. Hoje eu vou te levar numa viagem por 12 carnes que salvaram o Natal de milhões de brasileiros. Carnes que eram consideradas de segunda, mas que na mão das nossas mães e avós viravam banquete de primeira e que ficaram na nossa memória até hoje. E eu te peço, fica comigo até o final, porque a receita número 12, essa aqui é a prova máxima da dignidade do povo brasileiro. É uma receita feita com carne moída, mas que vale mais que qualquer caviar. Vamos começar pelo clássico da roça, a galinha caipira. Enquanto o peru era assado no forno e muitas vezes ficava seco, no Natal da roça se preferia o molho, principalmente no Nordeste e em Minas. A galinha caipira velha, aquela dura que ciscou a vida toda, tinha um destino nobre. Ela não ia para o forno, ela ia para a panela de pressão e depois para o caldeirão. Virava galinhada, molho pardo ou ensopado com batatas. E sabe por que isso era genial? Porque enquanto a carne dá aquela encolhida quando vai para o forno, no ensopado ela rende. Você bota água, bota tempero, faz um pirão com a cabeça e os pés da galinha. Era comida de sustância, todo mundo comia. Repetia e suava por causa da pimenta. Se saía da mesa satisfeito, sem toda aquela trabalheira de cortar fatias finas para o peru render. E se você é do interior ou tinha família lá, com certeza você também conhece essa próxima receita. E se a galinha caipira era a rainha da ceia da roça, o capão era o rei. Para os nossos amigos da cidade, o capão é o frango que foi castrado meses antes. O bicho só comia e dormia. E o resultado? Ele ficava enorme, gordo, pesado. A carne não era branca e seca igual a de granja, era amarela. A gordura chegava a atingir o arroz. Assar um capão no forno a lenha e regar ele com a própria gordura era um evento. Aquilo perfumava o sítio inteiro. Era carne para alimentar umas 8 a 10 pessoas. E o melhor, de graça, criado no milho do quintal. Pago apenas com o suor e o trabalho dos donos da casa. Agora, quem morava na cidade tinha outras opções. E a próxima, eu tenho certeza que só de ver, você já vai lembrar do cheiro. Esse frango não era qualquer frango. Quem não tinha forno em casa, e muita gente não tinha, era apenas aquele fogareiro de 2 bocas. Apelava para a televisão de cachorro da padaria. Só que chegar em casa e botar o frango na mesa dentro do saco de papel pardo era feio, era sem graça. Afinal de contas, nós estávamos no Natal, poxa. E era aí que começava o ritual. A mãe pegava a travessa Duralex marrom, fazia uma cama de farofa bem úmida, com bastante cebola e miúdos. Deitava o frango ali como se fosse um rei. E aí vinha o toque de mestre, a decoração. Fruta fresca era caríssima na cidade. Então se usava frutas em calda, aquelas que vinham enlatadas. Rodelas de abacaxi em lata, pêssego, figo em calda e, para quem podia ostentar, os fios de ovos. Aquilo brilhava na mesa.
O gosto doce da calda misturava com o salgado do frango de padaria. Para as crianças era uma combinação duvidosa, mas, para a gente, tinha gosto de festa. Agora, nossa próxima receita pouca gente conhecia. Era um verdadeiro segredo das donas de casa. E agora, para fechar o nosso bloco de aves. Com a chegada dos anos 80, veio a novidade, o tal do Chester. Diziam que era uma ave mágica, que tinha tanto peito que não conseguia nem voar. Só que o preço, esse sim voava alto. Mas o brasileiro que não se dá por vencido inventou o Chester falso. Você comprava o maior frango do açougue, aquele frangão de 4 quilos. E era aí que a dona de casa virava cirurgiã. Comprava-se uma seringa grande na farmácia. Derretia-se margarina ou manteiga, misturava com algum vinho branco bem barato, alho e ervas. E tome injeção no peito do bicho. A injetava em tudo quanto é lado. A manteiga entrava na fibra, estufava o bicho. E quando ia pro forno, aquela manteiga derretia de dentro para fora. Ficava suculento? Ficava. Parecia Chester. De longe, no escuro, e se estivesse sem os óculos, parecia. Mas o sabor? O sabor caseiro era insuperável. Não tinha Chester que batesse de frente com esse. É importante lembrar o cenário disso tudo. A gente está falando de uma época, ali no final de 80, início de 90, onde o dinheiro derretia na mão. De manhã, o leite tinha um preço, de tarde tinha outro. Comprar um peru sadia ou perdigão era um investimento inviável na maioria das vezes. Tinha algumas empresas que até davam, era a famosa cesta de Natal. Mas quem era autônomo, pedreiro, diarista, tinha que se virar. E foi nessa escassez que o porco virou o melhor amigo do brasileiro. O pernil era a carne oficial da classe média baixa. Era grande, tinha osso, que dava sabor, e custava 1/3 da ave nobre. Mas o pernil tinha um drama. Era a loteria do Natal. Se você não temperasse 2 dias antes, deixando ele dormir no tempero, mergulhado no vinagre tinto, no limão e em muito alho socado, ele ficava com gosto de nada no meio. A dona de casa furava a carne com a faca para aquele caldo entrar. E na hora de assar, se errasse o fogo, virava uma pedra. Mas se acertasse, a briga na mesa não era pela carne, era pelo couro, a pururuca, aquele barulho craque quando a gente mordia a pele do porco. Aquilo valia mais que qualquer presente. Aí tinha o lombo, carne nobre do porco, sem osso. Nos anos 80, encasquetaram que lombo tinha que ser agridoce. Era lombo com ameixa preta, lombo com abacaxi, lombo com molho de laranja. A verdade nua e crua, o lombo quase sempre ficava seco. Parecia uma estopa. A gente tinha que mastigar bebendo aquele guaraná para descer. Mas visualmente era imbatível. As fatias intercaladas com abacaxi davam um ar tropical, sofisticado. Era o prato que a mãe fazia quando a sogra vinha visitar, para mostrar que sabia cozinhar coisa fina. Nossa próxima receita era o verdadeiro primo pobre do tender. Vem ver! Você lembra do tender bolinha? Não aquele de caixa chique. Era o que vendia a granel na rede. Parecia uma bola de handball rosa. Geralmente era feito de paleta ou retalhos prensados. Mas a gente tratava aquilo com respeito. O ritual era sagrado. A mãe sentava na mesa da cozinha com um pote de cravo da Índia e ia espetando, um por um, fazendo desenhos geométricos. Depois pincelava mel ou mostarda ou aquele melado caru. Ele ficava brilhando no centro da mesa. Era pequeno? Era. Dava uma fatia fina para cada um? Dava. Mas o gosto defumado fazia a gente se sentir num filme de Hollywood. Agora,
Para fechar o bloco dos suínos com chave de ouro, vamos voltar para a roça ou para quem tinha família grande. A leitoa. Isso aqui não é comida, é evento, um ritual. Matar a leitoa, limpar, tirar os pelos com água fervendo, temperar num bacião de plástico. Era trabalho de 2 dias, mas quando ela saía do forno de barro, inteira, dourada, com aquela maçãzinha na boca para enfeitar, aquilo significava fartura. Significava que, apesar da crise, apesar do governo, apesar de tudo, a gente ia comer carne até não aguentar mais. Eu lembro que a orelha da leitoa era a parte mais disputada pelas crianças. Na sua casa também era assim? Eu decidi inaugurar um quadro novo aqui no canal hoje. Vai se chamar Cantinho da Saudade. Sabe por quê? Porque as histórias que vocês escrevem aqui nos comentários são tão valiosas quanto o próprio vídeo. E elas merecem ser lidas para o Brasil inteiro ouvir. A história dessa semana é da Julie, que disse: Saudade dos natais com os meus pais. Hoje não é a mesma coisa. Agradeço pelos natais que deram para nós, eu e meus irmãos. Hoje, as coisas estão muito caras. Antes, a mesa era farta. Julie, você tocou no ponto exato. Você disse que hoje está tudo caro, mas que antigamente a mesa era farta. E sabe como seus pais faziam essa mágica da fartura com pouco dinheiro? Com pura criatividade. É para homenagear essa mágica que eles faziam que a gente entra agora no último bloco. As carnes do improviso genial. O lagarto é uma carne chata, dura, seca, mas barata. O que a brasileira fez? Inventou o lagarto recheado. Abria a carne, recheava com linguiça calabresa para dar gordura e cenoura para dar cor e volume. Assava no forno até dourar, fatiado fininho, com um molho de vinagrete por cima. Aquilo virava o presunto da ceia. A gente comia com pão, com farofa. Rendia que era uma beleza e tinha uma apresentação linda, com aquele miolo laranja da cenoura. E quem disse que Natal precisa de toalha de mesa e prato de porcelana? No sul, o Natal é dia de botar a churrasqueira na calçada. E a carne não era picanha, não. Era costela, ponta de agulha, minga, carne gorda, com osso, barata. Começava o fogo às 6 da tarde para comer à meia-noite. O tempero? Sal grosso. E só. Enquanto a costela assava, a família ficava em volta, os adultos bebendo cerveja e contando mentira. As crianças soltando bombinha na rua e brincando. A ceia era ali mesmo, em pé, segurando o osso com a mão. Tem coisa mais brasileira que isso? E agora do sul, nós vamos para o Natal das regiões ribeirinhas. O Brasil é grande, né, gente? Para quem morava na beira do rio, a carne do Natal vinha de graça. Era presente da natureza. O pai ou o tio iam pescar na véspera. Pacu, tambaqui, dourado, sempre pescados pelo pai na véspera da ceia de Natal. Os peixes eram recheados com farofa de couve e bacon, assados por inteiro. Não tinha Chester, mas tinha um peixão de 5 quilos que não custou 1 centavo. Só paciência. E finalmente, chegamos a ela. A receita que define a capacidade do brasileiro de fazer festa, mesmo quando a carteira está vazia. O rocambole de carne moída. Pensa bem, carne moída de segunda é carne do dia a dia. Mas no Natal, ela vestia roupa de gala. A mãe temperava com sopa de cebola, dava liga com pão amanhecido molhado no leite ou com farinha de rosca. Abria a massa numa folha de plástico. Recheava com o que tivesse: presunto, queijo e o clássico ovo cozido inteiro no meio. Enrolava com todo cuidado. Quando aquilo saía do forno, dourado, cheiroso, soltando aquele queijinho na lateral. Meus amigos, aquilo não devia nada para ninguém. Era bonito,
era gostoso, alimentava todo mundo. O rocambole de carne moída é a prova de que a dignidade não está no preço da carne, está nas mãos de quem prepara. Hoje, a gente olha para trás e pensa, a gente era feliz e não sabia. Não tinha peru de propaganda, mas eu te pergunto, alguém saiu triste daquela mesa? Alguém deixou de se sentir amado? Não, porque aquelas 12 carnes tinham um ingrediente que a indústria não fabrica: a vontade de ver a família feliz. E se você quiser ir além, eu preparei um livro digital com mais de 60 receitas raiz de verdade. Daquelas que a sua avó fazia nas datas especiais, comida de sustância, receitas de carinho e, por que não, receitas para se passar adiante. O link está aqui embaixo no comentário fixado. Qual dessas carnes já passou pelo seu Natal? Escreve aqui embaixo que eu vou ler tudo. Se esse vídeo te trouxe um cheiro bom de infância, deixa o like. Feliz Natal para sua família, com muita fartura de amor. Até a próxima expedição.